trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esses foram os textos que nós lemos. E daqui eu tirei 3 lições. A primeira lição é, aqui nos textos de Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. O propósito supremo de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. De Romanos 12, 1 e 2, a lição é a seguinte: nossa vida deve ser um culto a Deus, para que tenhamos uma mente transformada. E o terceiro ponto, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. O cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. E pelo que me lembro, nós ficamos em torno disso, não conseguimos avançar tanto. Como compreender isso, essa transformação da mente, para que um dia nós sejamos conformados à imagem de Cristo? Irmãos, eu peço de vocês o máximo esforço para estudar essa palavra. Porque se tem algo que ocorre no meio do povo de Deus hoje, é a superficialidade. E isso é um problema sério. Eu posso dizer para vocês que esse é o maior problema do mundo hoje. A superficialidade dos cristãos. A falta de conectividade celestial. Há uma vida periférica, vazia. Não tem nada mais terrível nesse mundo do que um cristão periférico, um cristão que não tem realidade espiritual, um cristão religioso. Tá vendo? Cristão religioso. Então, às vezes, custa entender que um cristão religioso seja cristão. Na verdade, o cristão religioso é um cristão nominal. Ele não tem uma vida espiritual. Ele tem uma vida intelectual, cultural, religiosa. Está pautada na Bíblia, pode estar com a Bíblia decorada na cabeça, pode saber todas as histórias da Bíblia, mas ele não vive em Cristo. Porque quando a pessoa vive em Cristo, não tem jeito de não transformar a mente, não tem jeito de mudar o caráter, não tem jeito de mudar a conduta. E quando a gente vê um cristão que se diz cristão e que fala de coisas do mundo com muita alegria, com muita exuberância, com muita vontade das coisas do mundo, a gente percebe que falta Cristo naquele coração. Porque Cristo não dá valor ao mundo. Ele tem o reino eterno. O mundo é uma passagem. Uma passagem com objetivo fundamental, porque senão Deus não teria criado. Inclusive, Deus mandou o próprio Filho para salvar nós. Só que poucos. Eu costumo dizer que só 5% que escolheu nascer de novo em Cristo. E qual que é a nossa função aqui? É alertar, advertir, para que cada um possa ver dentro de si essa falta de desenvolvimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Que a pessoa possa ter a revelação do novo nascimento. Vamos continuar ouvindo. É simplesmente uma vergonha para o Evangelho. Porque ele se torna um campo fértil para o plantio de todo tipo de heresia, de conceitos errados, de práticas erradas, uma vida errada. Certa-feira, irmãos, eu trabalhei... Está vendo a consequência da religiosidade? Acabou de dizer. Agora vamos ver o exemplo que ele vai dar para comprovar isso que ele está falando. E que está na Bíblia. Fazendo um trabalho espiritual com os presos. Você sabe o que mais me surpreendeu no presídio? É que eu só encontrei cristãos lá.
Eu não queria pregar para um ímpio, não encontrava um ímpio. Esse exemplo dele é muito feliz, contundente, objetivo, pragmático. Onde ele vai, então, numa prisão, e foi mais de um caso, ele vai contar outro, e lá só tem cristão. Olha, é o cristão nominal, porque não é possível que numa prisão só tenha um cristão, só uma maioria cristão. Não parece alguma coisa factível. Porque esse cristão, ele na verdade é um religioso. Não é um cristão que está em Cristo. Por quê? Porque a mente muda, comportamento muda, caráter muda. Qualquer um pode confirmar se está tendo essas mudanças. Se não houver transformação da mente, dá um exemplo. Gostava de sexta-feira, happy hour para fazer tal coisa. Hoje não tenho o menor interesse nisso. Mudei a mente. Então, com isso eu digo que a gente vai morrendo para as coisas do mundo. Quer dizer, aquela coisa do happy hour de sexta-feira que eu esperava desde o domingo para a próxima sexta-feira, hoje não tem o menor valor. Mudou minha mente, eu sou outra pessoa. São as circunstâncias que fazem a gente mudar. Esse é o processo do cristianismo. Vamos ouvir. Como cristão, eu pensei, onde eu estou? É claro, irmãos, que eram cristãos superficiais. Eles se tornaram um plantio fértil para que Satanás pudesse semear todo tipo de iniquidade e de maldade. Sempre que me encontro com alguém que Falando em trabalha... maldade, reflito sobre uma coisa. Você acha que um cristão pode ser ácido? O que é ácido? É uma pessoa que só fala coisa ácida, coisa ruim. Você acha que um cristão pode rejeitar? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Se alguém está rejeitando qualquer coisa, é porque não tem Cristo dentro desse alguém. Uma pessoa ácida que só fica no negativo, na coisa ruim, acusando e acusando, criticando e não se pondo em ação do bem, isso é cristão. É porque a pessoa não conhece Cristo. E eu estou aqui para apresentar Cristo. Cristo é espetacular, não existe coisa melhor. É o melhor amor, não pode existir um outro amor melhor que o amor de Cristo. Não pode. Uma pessoa que deu a vida dela para salvar a nós. Alguém no nosso plano aqui não dá, às vezes, coisas simples para salvar a gente. Dá a própria vida para salvar o outro. E outra coisa, naquela cruz ele ficou alguns instantes sem o Pai. Ele vive a eternidade com o Pai, mas na cruz ele ficou alguns instantes longe do Pai. Você imagina o que foi difícil para ele ficar alguns instantes longe do Pai? Por causa nossa, para obedecer ao Pai. Então, assim, certas coisas que Cristo fez e faz, que não pode existir alguém melhor do que ele. Ele é o máximo. Não amar Cristo é uma insensatez descomunal. É coisa de Lúcifer.
que Lúcifer se comparava com Cristo. Queria ser melhor que Cristo, sei lá. Isso é meramente impossível. É só louco. Quem ama Cristo está com Cristo, não abre.